Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falar sobre o novo filme do M. Night Shyamalan, do primeiro filme do diretor depois de Vidro, desse filme que foi vendido como terror, mas convenhamos, caminha ali mais pela parte do suspense, desse filme que para quem é amante de cinema sabe da expectativa que a gente tava para ver essa produção. Isso mesmo galera, parem seus relógios que está na hora de falarmos sobre tempo. Bom, e antes de começarmos a analisar um pouco o filme, eu queria pedir para que vocês nos sigam lá nas redes sociais, principalmente no Instagram do Sessão Cinema OFC, lá é onde a gente posta a maioria das coisas. A gente também tá lá no Pinterest, Sessão Cinema OFC também, no Hotmart Sparkle, a gente tem uma comunidade lá também. No TikTok, Sessão Cinema OFC, a gente posta várias cenas lá no TikTok também. Aproveitando, queria avisar vocês que a gente também publica um livro lá no Wattpad, Elementos de Oni. É só pesquisar, o primeiro resultado que aparecer é o nosso livro. Todos os links estão em algum lugar aqui da plataforma. Se você estiver assistindo no YouTube, os links estão aí na descrição. E onde você estiver ouvindo o podcast, em algum lugar vai ter os links para você acessar nossas redes sociais. Beleza? Bom galera, e falando agora especificamente do filme, a primeira coisa que a gente tem que citar é, toda vez que a gente vai pro cinema assistir algum filme do M. Night, provavelmente a gente vai com a expectativa de que tenha um grande plot no final. Essa é a primeira questão. Se você não conhece o trabalho do Shyamalan, ele sempre tem filmes com boas reviravoltas. O foco do trabalho dele é justamente fazer produções que quebrem um pouco a sua cabeça, que quebrem um pouco a expectativa, que tenham aquele famoso plot twist. Isso aconteceu lá com o Sexto Sentido, Sinais também acontece isso, Fragmentado é outra produção ali na cena pós-crédito que liga com Corpo Fechado, né, aquele filme do começo dos anos 2000, posteriormente teve Vidro, A Visita, A Vila, Dama da Água, vários desses filmes também são produções muito bem feitas, então o Shyamalan tem uma qualidade que quando você vai para o cinema gera uma expectativa em cima disso. Se você conhece um pouco de cinema, você sabe o quanto as produções dele são bem feitas, são elogiadas. Vidro, que foi o último filme lançado, ficou um pouco ali abaixo, mas querendo ou não faz parte de um bom multiverso que ele construiu, de um multiverso que durou quase 20 anos se você for parar para analisar. Então quando você vai assistir Tempo, principalmente por conta do trailer que saiu, que é bem interessante, era um trailer que entregava realmente um pouco dessa pegada de terror, o filme foi vendido meio que com essa pegada de terror, você cria uma certa expectativa do que vai vir, e eu acho que é justamente essa expectativa que é o principal defeito do filme. Porque se você vai às cegas, se você não viu os trailers, se você não sabe quem é o Shyamalan, o filme até funciona, é um filme legal, é um filme divertido, você se distrai, mas quando você vai com esse peso dessa expectativa, tem um problema, porque você sai meio que sem sentir o que você queria ter sentido no filme. Você sai com expectativa abaixo da que você entrou. Isso é um pouco complicado, porque o filme não entrega aquele desejo que você tem quando foi pro cinema. Então, essa é a primeira questão quando você for assistir esse filme. Se você for para assistir um filme comum, ter uma experiência, até funciona, é legal. Mas se você for com a expectativa do Shyamalan, isso fica um pouco abaixo. Isso é um problema e com certeza a sua experiência não vai ser tão interessante quanto a que você queria ver. E justamente pelo filme ser abaixo da expectativa, justamente pelo filme ser abaixo dos outros, mais outros elementos que a gente vai citar durante a análise, eu classifico muito um filme ali como categoria B. Eu acho que desde o começo da produção, você sente um clima ali mais de filme B, não é lá uma grande produção, não teve inclusive uma divulgação tão grande assim, não é? Você não viu um marketing tão agressivo em cima de Tempo, é um filme mais localizado e eu acho que é intencional. Você vê até pelo nível da produção um pouco ali, é realmente um filme mais localizado, não é uma grande produção, é um filme mais fechado nele, eu acho que é um filme que o Shyamalan fez muito pra ele. Inclusive, eu vou até falar uma curiosidade aqui, antes de ver o filme eu não tinha olhado o casting completo, eu conhecia alguns nomes, óbvio que são nomes mais conhecidos do cinema, mas nem todos eu conhecia, nem todos eu tinha noção ali, e teve um momento durante o filme que eu realmente achei que aquele filme era pra família do Shyamalan.
Tinha atores que eu pensei, será que esse é primo, é irmão, é filho, enfim, alguma coisa do diretor, porque parecia muito, alguns personagens pareciam muito com ele, e eu até pensei que ele tinha colocado algum familiar pra atuar ali no meio, enfim. Eu tive essa teoria porque realmente parece muito um filme pra ele, parece muito que ele queria fazer um filme só ali, localizado, um filme pequeno, mais específico, e por isso eu categorizo muito ele como filme B. Não tem uma qualidade ruim, inclusive a direção do filme é muito boa, desde o primeiro take ali do começo do filme, os planos, como ele faz, a filmagem, a direção do Shyamalan funciona muito bem. Então a questão não é essa, a direção é excepcional, tem muitos elementos no filme, principalmente de foco da câmera, que funcionam muito bem, muitas brincadeiras de ângulo também funcionam pra caramba. A questão não é isso, a direção é excepcional, mas eu acho que o nível de produção, como eles quiseram fazer o filme, como eles desenvolveram esse projeto, eu acho que foi bem localizado ali, foi bem específico, e eu acho que justamente por conta dessa expectativa, não é, para evitar talvez uma grande projeção e possivelmente uma frustração, não sei se isso foi planejado ou não, mas ele fica muito ali localizado realmente como um filme B. Como eu falei, o filme é muito bem dirigido, o Shyamalan entrega o talento dele na produção, porém tem outra coisa além da qualidade que a gente espera quando assiste o filme do Shyamalan, que é justamente o plot twist. Eu não vou dar spoiler do filme, certo? Fiquem despreocupados com relação a isso, mas desde o começo do filme, se você prestar atenção, sempre tem uma faíscazinha de um possível plot. Eu não sei se foi proposital criarem uma espécie de plot falso no meio da história, e por isso, dependendo do ponto de vista, funciona e não funciona. Se realmente tiver sido um plot falso, se realmente os elementos forem plantados ali pontualmente, como pode ser que tenha acontecido realmente, se o Shyamalan criou um cenário, criou uma expectativa para te decepcionar no final, aí isso é sensacional. Aí eu acho que é um novo elemento até de plot twist, você quebrar o possível plot. Inclusive eu acho que isso colocaria o Shyamalan em outra fileira acima da que ele já está em questão de plot twist. Mas isso é coisa que só vai acontecer provavelmente se esse filme virar cult. Eu acho que não é agora que esse ponto vai ser muito destacado. Eu acho que vai chegar um momento, pode ser daqui a uns meses, pode ser daqui a uns anos, que revendo o filme, revendo como ele foi tratado, outras pessoas analisando a história, ele ficando um pouco mais popular, se as pessoas verem com esse olhar de que foi um plot falso, isso vai ser extraordinário, sabe? Eu acho que se foi realmente algo plantado, algo proposital, existe um potencial aí, mas claro que isso a gente vai ver com o tempo. Eu acho que não vai ser agora que essa questão vai ser discutida. Porém, eu já planto essa dica aqui, que se realmente não foi projetado, se foi talvez uma coincidência que aconteceu, essa questão do falso plot, aí eu acho que talvez pegue mal. Eu acho que pode desandar um pouco uma característica que poderia até valorizar mais ainda a produção em um possível futuro próximo. E quando eu falo sobre esse possível plot, eu falo porque no início do filme existem várias referências. Não só referências com relação ao plot, claro. Existem referências que perduram pela história inteira. Existem referências que vão ser usadas no plot real, no plot falso e no desenvolver da história. Então, principalmente ali na meia hora inicial, é mostrado, citado e conversado várias coisas, vários elementos, vários discursos que vão ser usados na trajetória da história. E eu achei isso ao mesmo tempo muito didático, e quando eu digo muito didático, é muito mesmo, em um nível assim, que entrega a história até para qualquer pessoa muito leiga de cinema, sabe? É realmente muito didático, muito didático. E por outro lado, você consegue entregar aos poucos elementos que vão ser importantes lá pra frente. Isso é uma coisa que eu até aprovo, porque existe uma coisa no cinema que me incomoda, no cinema em geral, tanto séries, quanto filmes, quanto animes, histórias em geral, na verdade, que é você apresentar algum elemento que você vai utilizar justamente no momento de você utilizar aquele recurso. Isso me deixa muito chateado e pra mim enfraquece uma história. Nesse caso não. Nesse caso ele apresenta vários elementos lá no início da história e ele vai decompondo e usando aos poucos esses elementos. Isso eu achei legal, apesar de realmente ser muito didático. Além desses elementos e dessas informações serem bem didáticas, o roteiro tem algumas coisas, algumas soluções no decorrer do filme que são muito simples. E essa simplicidade vem justamente por conta dos diálogos, por conta das informações que são muito entregues em tela. São muito simples de resolver com alguma desculpa, com algum argumento, com alguma conversação
ação. Então, nesse ponto eu achei problemático a questão do roteiro, porque fica fraco. Você não tem um mistério maior, uma desenvoltura maior, é tudo muito simples, é tudo muito didático, e isso atrapalha um pouco a percepção que você pode ter do filme. Inclusive poderia até enriquecer mais um pouco tanto o plot twist original, né, o verdadeiro, quanto o que você cria expectativa. Então isso me incomodou um pouco. Eu acho que pelo nível do filme, pela tensão, isso tudo tira um pouco do mistério. Essa questão de tudo ser resolvido mais facilmente, ter um diálogo aqui, uma cena ali, um momento aqui, repetir problemas também às vezes. Então isso é uma questão que me incomodou pra caramba, principalmente ali no segundo ato do filme. A gente já falou aqui do plot falso, já comentou bastante na verdade, mas existe um plot real. O filme, apesar de ser mais simplesinho em questão de roteiro, tem um plot que também é bem simples. Eu acho que o plot não convém com a história, com a proposta do filme, que é muito boa, cara. O conceito do filme é excepcional. Eu acho que é uma ideia maravilhosa o que o Shyamalan quis fazer, mas eu acho que poderia ser mais aproveitado o plot. Eu acho que poderia ter sido mais criativo, acho que poderia ter sido melhor. O plot da expectativa, eu acho que funcionaria até melhor do que esse plot original. Pra mim ficou fraco, ficou faltando alguma coisa, ficou devendo uma sensação maior, justamente pagar aquela expectativa. Eu acho que ficou simples, eu não gostei do final. O terceiro ato é bom, a gente vai comentar daqui a pouco, mas o final mesmo não agrada. Como eu já citei, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o terceiro ato, mas primeiro a gente tem que falar dos dois primeiros atos e do ritmo do filme, porque o filme tem um ritmo esquisito, não é? Pra ser bem sincero, a passagem do tempo, ela tenta até ser bem linear, claro que isso é bem irônico, porque o filme fala sobre uma passagem de tempo absurda, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que a história, dentro de um tempo possível, a história dentro do molde do filme, tenta até ser bem linear, porém é esquisito. Acho que a pegada de passagem de tempo é estranha, eu acho que os elementos são um pouco confusos ali em questão de tempo mesmo. Eu acho que eles acertaram em muitas coisas nessa brincadeira de tempo, tem vários recursos que a gente também vai comentar já já, de como eles tratam essa passagem de tempo que funciona, mas eu acho que isso atrapalhou até um pouco o ritmo do filme. As tomadas de decisões, as situações, eu acho que isso é um pouco questionável. Os dois primeiros atos do filme, eles são bem fracos também, pra ser bem sincero. Eles têm um ritmo muito devagar, uma construção muito lenta, é algo até desgastante em um ponto da história, né? É algo muito devagar, esse desenvolvimento, essa construção da história, e dispara muito no terceiro ato. Eles fecham tudo, eles desenrolam tudo, eles entregam tudo, eles fazem o que precisam fazer assim, em um nível muito rápido. Talvez seja até um pouco proposital por conta dessa brincadeira do tempo, como eu falei, mas eu acho que em questão de ritmo e desenrolar da história não ficou tão legal quanto poderia ter sido. Ficou um pouco confuso ali, principalmente por conta do ritmo que a gente se acostumou da história. Então, no meu ver, poderia ser um pouco mais dividido, um pouco mais linear isso tudo, e o terceiro ato foi justamente uma explosão de coisas que não terminou bem. Então isso é um problema que se compactua durante esse decorrer da história. E aí, como eu falei agora há pouco, tem alguns elementos do filme que funcionam com relação à passagem do tempo que são até legais, mas sem querer dar spoiler aqui, cada personagem principal do filme tem alguma coisa que a história vai usar como recurso para brincar com essa passagem do tempo. E sendo bem sincero, essas particularidades de cada personagem eu gostei pra caramba, e eles souberam brincar com o tempo com isso. Essa parte pra mim foi excepcional. Cada personagem tendo a sua questão própria e vendo o tempo passar com relação a isso é sensacional, e eu gostei muito mesmo. Esses recursos também dos personagens são apresentados principalmente ali no primeiro ato, alguns no segundo, mas a maioria especificamente ali no primeiro, e eu achei excepcional, cara. Eu gostei bastante mesmo de como foi construído isso e de como eles brincaram. Pra mim, essa foi uma das melhores coisas desse filme. Agora, falando do casting do filme, tem uma coisa que a gente precisa valorizar bastante, que é a semelhança dos atores. Como vocês já sabem, tempo se passa em uma praia onde o tempo passa mais rápido. Consequentemente, pessoas envelhecem e para isso os atores precisam mudar. E essa mudança de atores é muito bem feita. Escalaram atores muito parecidos, atores que funcionam. Teve ali uma mudança já no terceiro ato que não me agradou muito, mas isso é mais pontual. No geral, eu achei muito bom. Eu achei que escolheram certo, a maquiagem também ajudou, óbvio,
mas essa mudança de atores funciona pra caramba. O envelhecimento e algumas trocas de atores, o roteiro resolve ali rapidinho com um discurso simples, como eu falei que eles fazem. Não gostei de como resolveram essa questão, mas quando tem a necessidade de mudança de atores, aí fica show. Aí realmente vale muito a pena e você realmente acredita que aquilo é o mesmo personagem. Isso eu gostei bastante. E eu queria dar um destaque aqui muito grande para Thomasin McKenzie, que é a quem faz a Maddox Kappa ali no segundo ato do filme principalmente. E ela é a atriz que estava em Jojo Rabbit. Não sei se vocês se lembram da judia de Jojo Rabbit. É ela. Em Jojo Rabbit ela tá sensacional, todo mundo sabe. Atuou bem pra caramba. E aqui em Tempo ela também é excepcional. Rouba a cena várias vezes. É uma atriz grandiosa, todo mundo sabe disso. Mas aqui ela também faz um trabalho maravilhoso. Eu já era muito fã dela. Eu gosto muito de Jojo Rabbit. Gosto muito dela lá. E nesse filme aqui eu também gosto bastante. Então vai esse destaque aqui pra ela pelo trabalho excepcional que ela fez nesse filme. Os outros atores do casting ali são legais também, alguns abaixo da média, alguns não entregam tanto, mas eu acho que funciona, eu acho que o casting no geral é bem ok. Justamente porque o filme é bem ok, sabe? Não é excelente, não é excepcional, o casting também não é excepcional, tirando a Thomasin ali que se destaca um pouco, mas pro filme funciona. Então pra mim ficou tudo bem com relação a isso. Bom galera, então eu acho que é isso. Muito obrigado se você escutou até aqui. Nos sigam em todas as redes sociais. Como eu já disse, está em algum lugar aqui da plataforma. E é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima aí.